E algumas semanas o Senhor tem me levado a estudar sobre a oração. Eu comecei a devorar um livro atrás do outro sobre oração, sobre intercessão, e o Espírito Santo falando no meu coração: Leandro, fala sobre isso, fala sobre isso, fala sobre isso. Mas ao mesmo tempo, a oração é algo que a gente precisa não apenas falar, mas viver a oração. Eu comecei a orar mais do que eu já estava orando. Nossas orações são realmente importantes? Pensa aí um pouquinho, faz uma autoanálise. A minha oração, pode mudar alguma coisa? Pensa aí no seu coração. A gente pensa assim mesmo: se Deus é soberano, vai fazer a vontade dele de qualquer maneira? Será que a oração nossa não deveria ser assim: Senhor, tu sabes, Oração para quê? Deus é soberano, todo poderoso, Ele precisa do nosso envolvimento. Como que você vê essa questão da oração tão básica? Às vezes a gente esquece da importância, Faz uma análise aí, enquanto eu estou falando, rapidamente, das suas principais orações. Faz aí. Ela está envolvida com fé, tão envolvida com confiança que Deus vai realizar aquilo que você está pedindo, ou mentalmente, enquanto você ora, você já decidiu assim: não, eu vou orar, se Deus quiser, Ele faz, mas se Ele não quiser, é porque Ele é soberano mesmo, não vai acontecer, porque não era da vontade de Deus. Eu comecei a pensar sobre isso, e é um assunto um pouco polêmico, Creio que esse mês aqui eu vou cutucar, você vai se cutucar aí na cadeira, e a minha intenção é essa mesmo, fazer você pensar sobre a oração. Eu quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 22, eu estou só introduzindo o assunto, tá? Depois nós vamos entrar na primeira mensagem. Ezequiel 22, 30 e 31, é o texto que eu quero introduzir essa série. Ezequiel, está aí na tua chama. Eu queria que você abrisse, se puder marcar sua Bíblia. E também é um assunto, como é um assunto importante, eu queria que você desse toda a atenção agora, se você puder anotar, puder compartilhar. A Nath está me ajudando ali, gravando ali, depois eu ponho no YouTube. Não liga para minha cara que é feia, só presta atenção na mensagem, tá bom? Ezequiel 22, 30 e 31 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Vocês acharam aí também? Verso 31: por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Esse texto famoso fala sobre alguém que Deus está procurando. Veja aí as palavras que eu grifei. Deus está falando aqui, amém? Procurei entre eles, é Deus que está falando, alguém que se pusesse na brecha, mas não encontrei nenhum só. E o verso 31 fala a consequência, aquilo que aconteceu por causa disso. Meu querido, não está claro aqui nessa passagem, se Deus tivesse encontrado alguém na brecha, um intercessor, Ele não teria feito o que Ele fez? Amém? Não está claro isso? Ou não? Está claro? Deus está falando: olha, eu procurei alguém, se pusesse na brecha. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo, Ele não pode tolerar o mal, Ele vai punir o mal, mas Ele também é amoroso, Ele também é bondoso, Ele quer perdoar, aleluia. Mas Ele procura alguém para isso, alguém que peça para Ele fazer o que Ele já deseja fazer. E aí talvez o conceito que eu vou introduzir aqui talvez te incomode um pouco. Eu coloquei a definição aí, presta atenção nessa definição. A oração, a intercessão, é um tipo de oração na qual o intercessor, como intermediário, entra na brecha entre Deus e a necessidade, até obter a resposta milagrosa. Posso ouvir um amém? Olha essa definição. A intercessão é um tipo de oração na qual o intercessor, como intermediário, entra na brecha entre Deus e a necessidade, até obter a resposta milagrosa. É assim que a Bíblia mostra sobre oração. E eu comecei a falar: meu Deus, como é que eu nunca tinha prestado atenção nisso? Como é que eu nunca vi a oração dessa forma? A oração é necessária, mas ela pode causar um avivamento. A oração pode mudar, pode trazer cura, mudar rumo de pessoas, nações. Deus opera as coisas nessa terra através da oração. Aleluia. Tem uma frase do John Wesley, eu achei num dos livros que eu devorei.
nessa semana. Deus não faz nada sobre a terra, a não ser em resposta à oração do crente. Não, você não entendeu essa frase. Eu também não tinha entendido, porque se a gente tivesse entendido essa frase, hoje das Cruzes estava diferente. A nossa família estava diferente, amém? Deus não faz nada sobre a terra, a não ser em resposta à oração do crente. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas serem protegidas, curadas, libertas, né? Restauradas, e depois sabe que alguém estava orando por ela? Na minha vida já aconteceu, creio que também na sua vida, ou você já ouviu um testemunho, e a oração estava envolvida. Então, amado, eu quero declarar isso para você, que você entenda, em nome de Jesus, existe um poder de Deus para ser liberado, e esse poder Ele deseja liberar, aleluia. Por isso que eu coloquei a imagem da porta. Coloca aí a imagem da porta, que não dá para ver, está um pouquinho mais claro, mas a imagem da porta que tem na fechadura, você vê que tem um poder lá do outro lado da porta, e a oração é a chave que vai abrir essa porta, aleluia. Tem o poder de Deus para ser liberado, mas Deus, Ele deseja usar a nossa vida. Isso não quer dizer que a gente controla Deus, ou Deus vai mudar, ou a gente manipula Deus, não é isso, não é isso. Mas, amados, o próprio Deus condicionou essa abertura de porta através das orações dos crentes. Ele desejou fazer isso. Então, o que a gente precisa entender? Que a nossa oração é a diferença entre o céu e o inferno aqui na terra. Você crê nisso, amém? Então, esse é o conceito que eu quero introduzir, para a gente falar sobre oração. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas se esse assunto é tão importante, a gente precisa compreender quem nós somos. Então, a primeira mensagem eu coloquei aí: quem nós somos, entendendo a nossa posição e identidade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe quem você é? Pergunta para ela: você sabe quem você é? Parece uma pergunta boba, né? Mas no final da mensagem você vai entender porque eu perguntei isso. Deus criou a raça humana com propósitos. Vamos pensar lá em Adão. Deus planejou a vida de Adão, criou com uma finalidade específica para exercer sobre a terra, né? A palavra Adão significa barro, você sabe disso, Adão, barro, mas também significa homem, é um sinônimo para homem. Eu percebi isso em alguns textos, né? Olha lá, um homem está vindo, a Bíblia no hebraico também diz, olha lá, um Adão está vindo. A palavra Adão também é utilizada para homem, olha que interessante. Adão é a representação do ser humano. Qual que era a intenção de Deus? Gênesis 1, eu coloquei aí, mas abra a sua Bíblia, queria que você abrisse esse texto, Gênesis 1, 26 a 28, vamos abrir nesse texto, para você começar a compreender sobre a posição e a identidade que o Senhor nos deu. Gênesis 1, 26 a 28, está aí na projeção, mas abra a sua Bíblia, amém? Gênesis 1, 26 a 28, outro texto que você deve marcar, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é a intenção de Deus. Colocou Adão e Eva e seus descendentes para dominar sobre toda a terra, sobre toda a criação. A ideia aqui é que Adão e Eva, quando eu falo Adão, estou falando de Eva também, tá? Estou falando do casal. Adão e Eva, eles trabalhariam como gerentes, ou mordomos, governadores da terra. Essa que é a ideia, essa que é a intenção do texto. Adão era um mediador, um intermediário entre a criação e Deus. Ele era um representante de Deus. Amém? Não é isso que diz o texto aí? Porque Deus podia criar e Ele mesmo dominar. Eu sou o Senhor, eu criei, eu vou dominar tudo aqui. Mas Ele coloca o homem e dá essa autoridade para o homem, dá a tarefa para o homem. Seja você o governador, o mordomo, seja você o intermediário entre a criação e eu. Deus não abriu mão do seu direito de propriedade sobre a terra. Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo, amém? Mas Ele atribuiu à humanidade o controle, a responsabilidade. Por exemplo, eu pus aí Salmo 115, verso 16: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Posso ouvir um amém? Talvez a sua versão está lá: Ele a deu ao homem, ou Ele a entregou ao homem. Veja isso, meu querido. Deus
decidiu utilizar o ser humano como intermediário, como representante, e dessa decisão Deus não voltou atrás. Ainda hoje Ele espera que o homem faça o que foi criado para fazer. Amém? Tá, pastor, o que tudo isso tem a ver com oração? Talvez está dando uma aula aí de Adão e Eva, Jardim do Éden, mas o que isso tem a ver com a oração? Olha, a gente precisa entender a nossa posição, a nossa identidade diante de Deus, para podermos liberar o poder de Deus que há para ser liberado. Não sei se você está começando a entender o que eu estou colocando. Foi justamente aí, nesse ponto, que Satanás foi lá no Éden e enganou. Ainda hoje ele engana, fazendo como? Colocando em dúvida. O Deus disse isso? Deus falou que vocês fariam assim? Deus falou que vocês seriam isso? Satanás, desde o Éden, toca na posição, na identidade do homem, porque ele sabe que há um poder a ser liberado através de Adão, o poder de Deus, aleluia. Olha isso, meu querido, olha o que a palavra de Deus está dizendo. O diabo consegue prender o ser humano em círculos, sem que ele nunca realmente ache a sua posição, a sua identidade para a qual ele foi criado. Assim também Satanás tem conseguido enganar a igreja, enganar o crente. Como? Satanás não tem medo de você vir à igreja, não tem. Você pode ir em quantas igrejas você quiser, ele não tem medo de você ir à igreja, não tem medo de você louvar a Deus, você cantar, participar das programações, ele não tem medo, desde que você não saiba a sua posição, você não saiba a sua identidade. Você entra pela porta de qualquer igreja, você vai assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas é legal, então Satanás não tem problema com isso. Satanás treme quando um crente sabe quem ele é, qual a sua posição, qual a sua identidade, e quando ele levanta a mão, são mãos santas para adorar ao Senhor, aleluia. Quando ele ora diretamente sintonizado com Deus, aleluia. É esse que Satanás treme. Agora, tem muita gente que vem à igreja, Satanás não está nem aí. Então eu quero que você entenda a posição, e aí a minha pergunta, mais uma vez: quem somos nós? Pergunta para o seu irmão aí. Quem somos nós, meu irmão? Quem nós somos? Quantos estão entendendo até aqui? Diz amém. Amém. Tem a ver com oração, tem a ver com a nossa posição, tem a ver com a nossa identidade. E aí a primeira coisa dessa pergunta aí, quem somos nós, é que nós somos imagem e semelhança de Deus sobre a terra. Você pode falar comigo? Imagem e semelhança de Deus sobre a terra. Então, se a gente entender o poder de Deus que está para ser liberado através de nós, temos que entender quem nós somos, quem Deus nos criou para ser. E a primeira coisa é imagem e semelhança. Se você abrir lá Gênesis 2,15, diz lá: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, cultivá-lo. Essa palavra cuidar aí tem o sentido de zelar, proteger, como vigia. O Adão era literalmente um vigia, um vigilante, o guarda de Deus sobre essa terra. Mas olha só, a tarefa não era só de observar apenas, de contemplar, não. A ideia era que Deus era o representante, Adão era o representante de Deus na terra. Amém? Mas o que é representar? Eu fui lá no dicionário, meu amigo. O dicionário diz assim: representar é apresentar novamente ou reapresentar, exibir a imagem, a réplica dele, falar e agir com autoridade da parte dele, ser substituto ou agente dele. Olha que interessante. O dicionário está dizendo aquilo que Deus falou para Adão, não é isso que Deus falou para Adão? Seja representante, me substitua, faça, domine. Exatamente. Agora, essa tarefa não é fácil. Adão foi colocado sobre a terra para uma tarefa de representar a Deus. Já pensou? Representar a Deus. Mas Deus, sabendo disso, colocou também sobre o homem a imagem e a semelhança. E eu fui cavucar um pouquinho sobre isso, né? A imagem, Gênesis 2,17, diz lá: criou Deus o homem à sua imagem. Está comigo aí também? Gênesis 1, né? Desculpa, 27. A palavra imagem aqui é selem. Fala aí, selem. Fala para o seu irmão aí, selem. Essa mensagem eu vou ficar mais no hebraico, tá? Selem significa sombra, fantasma ou aparição. Quando você viu uma aparição aí? Levanta a mão aí, vai. Quem já viu a aparição aí? A gente olha, né? Parece uma coisa, né? E olha que interessante, a palavra imagem significa aparição. A ideia aqui é que quando a criação via Adão chegando, vai dizer assim: olha, Deus está chegando.
Rapaz, pensando que era Deus, Adão, mas é Adão, é você. Essa é a ideia original. A palavra imagem era a ideia de aparição, né? Era o sentido, a criação sentia que quando Adão estava caminhando na terra, ele parecia com Deus, amém? Talvez você nunca leu o texto dessa forma. E o 1,26, Gênesis 1,26 fala da semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A palavra semelhança é damá, fala comigo, damá. Damá no hebraico significa comparar. Então a ideia é que, guardadas as devidas proporções, né, Adão era muito semelhante a Deus, parecia a Deus, era semelhante. Olha que interessante, não era apenas uma questão de representação, assim, com autoridade, mas era também na imagem e semelhança, guardadas as devidas proporções, lógico, porque Deus não tem o corpo físico como Adão tinha, mas para a criação, Adão era uma aparição de Deus sobre a terra. Continua comigo. O Salmo 8, verso 5 diz assim: Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais ou anjos, e os coroaste de glória e de honra. Deus te coroou de glória, amém? Fala para o seu irmão aí, Deus te coroou de glória, meu irmão. É o que diz o Salmo 8, 5. Nós somos menores que os anjos, mas nós temos espíritos eternos dentro de nós. E essa glória aí é a palavra cabote. Fala comigo aí, cabote. Significa pesado ou importante. Olha que interessante a palavra. Então, lá no Salmo 8, verso 5, quando Deus está falando que deu uma glória para o homem, está falando de autoridade, reconhecimento. A gente não usa essa palavra quando alguém tem muito poder, muita autoridade. A gente não fala, essa pessoa carrega muito peso, que a pessoa é muito importante. Então Adão também tinha essa representação de Deus com plena autoridade aqui na terra. Então eu estou falando tudo isso para quê? Para que você entenda que a ideia é que Adão expressava a Deus. Deus era reconhecido na criação através de Adão. E a ideia de Deus é que isso continuasse. Essa imagem parecia-se com Deus e a semelhança, a glória de Deus. Esse foi o plano do Senhor no início. Mas tem um problema. Você sabe qual foi o problema? Adão caiu em pecado. E lembra do texto lá de Romanos 3,23? Se você está ligado aí, você vai entender. O que diz Romanos 3,23? Todos pecaram? Talvez na sua versão de NVI está carentes estão da glória de Deus. Nas mais antigas, foi a que eu decorei, diz assim: destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há mais reconhecimento de Deus no homem. O Senhor não pode mais ser conhecido e reconhecido pela humanidade caída, porque ela não pecou, mas ele foi criado para isso. Quantos estão entendendo isso? Eu estou, pastor. Pergunta para o seu irmão: está entendendo, meu irmão? Se não está, eu começo de novo. Agora, a gente não perdeu a imagem e semelhança. Olha aqui para mim, nós não perdemos a imagem e semelhança. Ela foi distorcida, ela não foi retirada de nós, ela foi distorcida pelo pecado. A gente não pode mais representar a Deus como Adão fazia, porque nós estamos na natureza pecaminosa. Sozinhos a gente não tem mais autoridade, não tem mais a imagem e semelhança realmente como Deus, não tem mais a glória, o cabote, que não podemos ser reconhecidos por Deus. Sozinhos não. Por isso nós precisamos de Jesus Cristo. Aleluia. Cristo veio então para nos ligar novamente com Deus. Ele é a imagem de Deus, Ele é a semelhança de Deus. Agora Cristo é a imagem de Deus. Eu coloquei alguns textos aí. Colossenses, olha os textos: Colossenses 1,15, Romanos 8,29 e Colossenses 3,10. Olha, você pode ler comigo ali? Ele é a imagem, vamos ler? Ele é a imagem de Deus invisível. Posso ouvir um amém? Amém. Romanos 8,29. Só a parte que ele fala: para serem conformes à imagem de seu Filho. Aleluia. E Colossenses 3,10. A imagem do seu Criador. Esses textos estão falando de Cristo. Em Cristo agora a gente é novamente imagem e semelhança do Senhor. Essa é a responsabilidade que Deus colocou para Adão e Eva, agora está sobre Cristo, e Cristo passou para nós. Agora pensa comigo, estou falando tudo isso, mas eu queria que você entendesse essa questão da posição e da autoridade. Adão e Eva eram responsáveis ali no Éden. Se a terra permanecesse um paraíso, é porque Adão e Eva não teriam pecado. Amém?
Porque às vezes a gente lê o texto e acha assim, não, já estava determinado, Adão e Eva tinham que pecar. Não é isso. Não é isso. Adão e Eva poderiam não pecar, eles poderiam escolher fazer aquilo que Deus falou, eles poderiam obedecer a Deus, porque eles tinham autoridade para chutar a serpente do Éden, sai daqui, capeta. Poderiam, mas não fizeram. Isso que eu queria que a gente entendesse. Às vezes a gente lê o texto assim como fatalista. Não tinha, realmente não tinha como acontecer, tinha que acontecer. O que aconteceu, aconteceu, é verdade. Mas a autoridade estava em Adão e Eva. Se eles não tivessem caído na lábia da serpente, nós estaríamos ainda no paraíso. Diz um amém aí. Ou quantos queriam estar no paraíso agora? Só fazendo assim, a ovinha cair? Não. Tem que trabalhar, né? Porque a Bíblia diz que Adão trabalhava, né? Teria que trabalhar, mas seria um pouquinho mais fácil do que hoje, né? Então, isso hoje não mudou. Ao nos convertermos, eu coloquei aí, somos restaurados a essa posição, e em nome de Jesus, temos responsabilidade e autoridade sobre esse mundo. Posso ouvir um amém? A autoridade que Adão e Eva agora está em Cristo foi passada para nós. E quando a gente se converte, em nome de Jesus, a gente tem essa responsabilidade e autoridade. E aí que o Espírito Santo começou a falar comigo. Ô Leandro, é aí que vocês erram. A gente acha que o que está acontecendo à nossa volta não é responsabilidade nossa. Não tem nada a ver com isso. Aquele ditado que o pastor Romero disse aqui, né? Ema. Cada um com seus problemas. Problema. A gente acha que não tem nada a ver, né? As palavras que a gente fala, não fui eu. Lá em casa, essa frase, quem que eu não sei o que o Arthur fala? Não fui eu, Thiago, não fui eu. Aí usava ela aí agora. Demorou. Se ela demorar para falar não fui eu, e só tem 3. Né? Também que ela pode ser o Sansão também, pode ser o Tiguá também, agora tem um monte de culpado aí, né? A nossa frase, não fui eu, não posso fazer nada, não é da minha conta. Eu pego o homem, o Adão falando, porque a gente acha que perdeu a autoridade, o reconhecimento. Agora, quando a gente já está envolvido, quando você quer, pensa aí, está diretamente envolvido, não tem jeito. Eu tenho certeza, quando eu faço, você também deve pensar assim, a gente acha que a solução vem de fora. Tem que vir de fora, alguma coisa lá de fora tem que acontecer. Alguma coisa, alguém mais experiente, alguém que sabe mais que eu, e a gente vai negligenciando a nossa parte, a nossa posição diante das coisas da vida. Por que tem tantos congressos, tantos simpósios, tantas palestras, tantas conferências? Não sou contra, tá? Mas por quê? Tem tantos. Por quê? Porque alguém supostamente sabe mais e vai passar esse segredo mediante, lógico, um valor para lucrar com isso, mas nunca é o suficiente, porque passou aquele congresso, vai ter que ir outro, vai ter que ir outro, vai ter que ir outro, e assim por diante. Porque a ideia é que eu não tenho uma posição, eu não tenho um reconhecimento, eu não tenho uma autoridade, tem que vir de fora. E é exatamente aí que Satanás prende o cristão. Ele deseja que a gente permaneça em círculos. Por quê? Porque a gente não sabe quem nós somos. Se a gente não sabemos, não vamos interceder com fé, com confiança, com expectativa que vai acontecer. E ele continua colocando as ciladas, continua colocando as artimanhas. Então, meu querido, a primeira coisa que eu quero que você entenda em nome de Jesus, toma a sua posição em Cristo. Aleluia. Fala para o seu irmão aí, toma a sua posição, meu irmão. Está lá de você tomar a sua posição em Cristo. Essa posição não foi alterada. Deus não mudou de ideia. Deus colocou o ser humano para ser um intermediário. O que aconteceu é que o ser humano pecou, mas ele resolveu o problema. Em Cristo nós temos essa autoridade. Então, meu querido, você hoje em Jesus é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Você tem essa autoridade como Adão. Está na hora de você arregaçar a manga, orar e interceder por sua casa, por sua família, em nome de Jesus. Está na hora, porque não adianta, o Espírito Santo falou isso para mim, não adianta você falar de oração se você não falar da posição, da autoridade do cristão. Você em Cristo, veja o que eu estou dizendo, você em Cristo, não é você sozinho, é você em Cristo tem poder e autoridade. Aleluia. Agora, é para ser usado o poder e a autoridade, é uma posição, é uma identidade, e essa identidade, ela reflete na oração. Quantos estão orando aí por tantas coisas, por tanto tempo? Aí fala, pastor, então se eu estou orando errado, eu comecei a pensar isso. Será que eu estou orando errado? Eu comecei a entender a palavra de Deus. Não é que eu estou orando errado, porque nós oramos o Senhor do povo, mas a nossa posição diante de Deus
é que está equivocado. Eu não mando em Deus, eu não mando em tudo a Deus, mas Ele já me deu uma autoridade e Ele não retirou. Essa autoridade é sua, meu querido. Você é a autoridade espiritual na sua casa, em nome de Jesus. Você assistiu aquele filme Quartos de Guerra? Quantos assistiram? Fala bem sobre oração. Não é só sobre casamento, tá? Não é só sobre casamento. É sobre posição e identidade em relação à oração. Uma das cenas emocionantes é quando a moça, ela entende isso com aquela senhora que fala para ela começar a batalhar pela sua casa, e ela chega na casa dela e ela fala com Satanás. Ela fala: Satanás, em nome de Jesus, eu tomo autoridade dessa casa. E ela começa, né? E o filme, nossa, tem trilha sonora, né, Clécio? Aí tem aquela música. Dá uma emoção, né? Dá uma emoção naquele momento. Mas é uma posição, aquilo é real. Ela começou a sua vida de oração, colocando o seu quarto lá de guerra, assim como aquela senhora ensinou. Mas as coisas começaram a acontecer, se você assistiu o filme, quando ela tomou a posição. Ela falou: capeta, quem manda é o Senhor Jesus, sai fora daqui, a minha alegria não vem de ti. O que ela fez ali? Ela retomou a sua posição, a sua identidade. Eu sou filho de Deus e o Senhor é que reina nesse lugar. Aleluia. É o que você tem que fazer, meu querido. É o que nós precisamos fazer em nossa casa, em nosso lar, em nossa família. Tomar a nossa posição. Você em Cristo é imagem e semelhança de Deus nessa terra. Aleluia. Está me entendendo, querido? Não estou falando de manipular Deus, não estou falando nada disso. Segunda coisa: intermediários da ação de Deus na terra. Fala: eu sou. Com vontade agora. Eu sou intermediário da ação de Deus na terra. Você sabe quem é o intermediário? Você sabe? Se pensar no comércio, por exemplo, existem empresas, né, que lucram intermediando, né, entre produtores, fabricantes e clientes. Por exemplo, corretor de imóvel é alguém que é um intermediário, né? A pessoa tem um imóvel, quer vender, o outro quer comprar, tem o dinheiro, tem uma pessoa no meio, intermediário. Esse intermediário vai fazer a relação, né? Nessas relações, o intermediário não tem autoridade? Não fala em nome do proprietário? Não fala no caso de casa, né, de imóvel: olha, essa casa é tanto, o proprietário está pedindo tanto, assim. Ele fala algumas coisas que ele não combinou. Se o cliente falasse: olha, isso eu não combinei, eu não posso, eu não tenho autoridade, espera um pouquinho, eu vou ver. Mas naquele nível de autoridade que ele pode, ele é um intermediário entre um e outro. Intermediário é um sinônimo para interceder. Intermediário quer dizer interceder. Interceder requer delegação, envolve autoridade, representação. Então, se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, olha só: Adão foi criado para ser um intermediário ou um intercessor de Deus aqui na terra. Amém? E a autoridade que Deus deu a ele foi tão completa e definitiva que ele tinha até a capacidade, se ele quisesse, de passar para outro. Adão era um intercessor de Deus, ele representava Deus na terra. É o que nós somos. E essa última parte aí realmente aconteceu, não foi? Apareceu um atravessador. Não apareceu um atravessador no negócio? Quem era o atravessador? Satanás. Apareceu e atravessou a relação entre Deus e o homem cedeu. E agora a autoridade sem Cristo não é mais do homem. Você quer uma prova disso? O próprio Satanás fala, olha, Lucas 4, se você quiser abrir, mas eu coloquei aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 6. O próprio Satanás diz isso. Lembra lá da tentação de Jesus? Nos três evangelhos ele diz isso. Eu peguei só o texto de Lucas 4. Olha o conceito que Satanás está trazendo. Aqui ele está falando a verdade, viu? Ele é o pai da mentira. Mas aqui ele está falando a verdade. Olha o que ele está dizendo. Lucas 4, 6. Ele diz: eu darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. Quem que deu para Satanás? Quem deu para Satanás? Adão. Então veja que a autoridade que Deus deu a Adão foi tão completa, tão definitiva, que Adão podia até transferir para outro. E foi o que ele fez. O diabo está dizendo: o meu poder e autoridade sobre tudo isso me foi dado. Eu posso dá-los a quem quiser. Quando o diabo estava tentando Jesus aqui, não estava tentando Jesus em relação a como a gente pensa, né? Ele tentava Cristo a ser seu representante e não mais filho de Deus. Seja meu representante, Jesus, pegando a autoridade de mim. Você não precisa ir por esse caminho da cruz, não. Se Cristo aceitasse, ele não apenas
teria pecado, ele teria mudado de natureza. Olha como é importante a questão da intercessão. Se Cristo tivesse aceitado essa oferta de Satanás, ele teria mudado de natureza. Mas ele foi até o final, até a morte de cruz. Posso ouvir um amém? Aleluia. Para justamente reconquistar a autoridade em Cristo. Então, como que Deus resolveu essa questão? Por que eu estou afirmando que nós somos intermediários da ação de Deus na terra? Eu coloquei aí, a decisão de Deus de fazer as coisas em definitiva, que lhe custou a encarnação do seu Filho, a fim de reconquistar o que Adão havia perdido. Ele mesmo tornou-se parte da raça humana. Amém? Olha, fica olhando um pouquinho para essa definição. Fica olhando alguns segundos. Reflete um pouco sobre isso. A decisão de Deus de fazer as coisas sobre a terra através dos seres humanos foi tão completa, tão definitiva, que lhe custou a encarnação do seu Filho. A fim de reconquistar o que Adão havia perdido. Ele mesmo, Deus, se encarnou. O Emmanuel, Deus conosco, se tornou parte da raça humana. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque senão a gente para aqui, porque se você não entender, esse é o Evangelho. Esse é o poder da intercessão, da oração. Eu não estou aqui dizendo que Deus pagou o preço para Satanás, não é isso, tá? Ele pagou, não é isso. Ele não pagou preço algum para Satanás. Ele fez isso para manter o seu plano inicial. Qual é o plano inicial? Usar o ser humano. Por quê? Porque ele te ama. Fala o seu irmão, Deus te ama, meu irmão. Aleluia. Por isso que ele morreu na cruz por você. Porque se qualquer um de nós fôssemos Deus, a gente passava para o plano B. O ser humano não deu certo, rasga essa mão para o plano B, porque o ser humano não dá. Mas Deus não tem plano B, Ele quer usar a sua vida, aleluia. E Ele fez isso, Ele veio aqui em carne, habitou entre nós justamente para reconquistar essa autoridade. Porque os seres humanos foram criados para ser para sempre a ligação da autoridade de Deus aqui nessa terra. Você crê nisso, amado? Deus escolheu assim, agora me pergunta por quê? Porque Ele escolheu, aí realmente é difícil essa pergunta. Mas que Ele fez isso, Ele fez. A Bíblia está repleta disso. Deus quer trabalhar, cumprir a sua vontade através de pessoas e não independente delas. Ele quer usar você, Ele quer usar você. O fato de Ele se encarnar por si só já prova isso, porque senão a gente ia passar para outro plano. Então, meu querido, você é intermediário da ação de Deus nessa terra, aleluia. Não, aleluia. O Viviane leu o texto, eu coloquei 1 Timóteo 2,5 e 1 João 2,1, que fala dessa intercessão, porque não é só isso, né? O homem, por causa do pecado, ele não pode ser mais intermediário sozinho. Então Jesus está falando isso. Ele agora é o intermediário entre nós e Deus. Não é isso que diz esse texto? 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador, ou intercessor entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Aleluia. 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevam essas coisas, para que vocês não pequem. Se forem alguém pecar, temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. E não é só oração, é posição. Porque quando eu falo aqui, e Deus tem o poder para liderar através da oração, você está pensando que é só a questão da oração. Não, não é só a oração, é a posição. Veja que Cristo está intercedendo por nós diante do trono. Amém. Se eu chegar e orar direto ao Senhor, falar, Deus, eu preciso disso. E aí Deus olha assim, mas você é pecador, Leandro. Quem é você? Ou se eu peço, Senhor, abençoa o Haiti. O Haiti precisa, né? Deus irmãos aqui do Haiti, né? Precisa. Aqui não precisa do Senhor Jesus. Ah, mas lá no Haiti tem pessoas que não te servem, tem pessoas que adoram falsos ídolos. Deus podia falar assim, não, eu tenho que pesar a mão, porque eu sou um Deus justo. Mas aí Jesus vai lá e fala, Pai, mas eu morri na cruz por eles. Eu morri na cruz pelos haitianos. Aí Deus fala, então eu vou abençoar o Haiti. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo, meu querido? A nossa posição de intermediário da ação de Deus na terra. Agora, a questão é que Jesus não está mais fisicamente aqui. Fisicamente, Jesus não está.
E aí, quando ele reconquista essa autoridade, ele passa para nós. Lembra de Mateus 28, 18 e 19? Toda autoridade, ele fala, me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, aleluia. Essa não é só a comissão missionária. Presta atenção, olha aqui para mim. Essa não é só a comissão missionária. Ela é, na verdade, essa passagem, essa devolução da nossa identidade, da nossa posição. Cristo está dizendo, agora eu vou subir para o Pai. Esse texto aqui de Mateus 28 é quando ele está subindo, não é? Ele não está subindo para o céu aqui? Amém? Então o que ele está fazendo? Está passando autoridade para nós. Olha, toda autoridade me foi dada, eu conquistei de novo. Portanto, ide. Quando ele faz isso, ele está retomando e dando para a nossa autoridade. Em Cristo, a igreja é o novo Israel. O último Adão passa para nós novamente essa autoridade. Então, em Cristo, nós podemos ser intermediários da ação de Deus na terra. Por isso que a Bíblia diz: o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. A sua oração tem o poder de liberar o poder de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, quando a gente ora, intercede por algo, por alguém, a gente deve ter em mente isso. Agora, vamos entender isso, claro. Talvez você está pensando, peraí, Leandro, mas eu vou fazer o papel de Jesus. Não é isso que eu estou dizendo. Nós não vamos fazer nada, né? A gente vai intermediar no sentido de distribuir. Eu coloquei aí, né? Coloca aí, representar no sentido de distribuir, né? Não é que a gente vai produzir, né? Nós somos distribuidores da obra de Cristo na cruz. Nós reapresentamos. Como é que é isso? Pensa no comércio novamente. Uma fábrica que se especializa em fazer uma determinada peça, por exemplo. Ela tem todo o trabalho, tem a habilidade, tem toda a condição, os funcionários, tem de montar, faz aquela peça para vender. Ela se especializa nessa produção. Ela não tem tempo de conhecer o mercado, saber como vender, mas ela se especializa na confecção da peça. E aí ela quer vender, não quer? Ela precisa de uma empresa de distribuição. E vai pegar essa peça e falar: olha, eu sei exatamente quem precisa dessa peça. E ele tem os contatos no mercado, e sabe onde colocar, e tem uma linha, né, uma rede de pessoas, de empresas, e aí consegue distribuir aquela peça que foi fabricada. Amém? Está entendendo? Quando era o prêmio da MOB, a Mocidade Batista Independente, já vai algumas décadas, a gente tinha informação. Olha, temos material aqui para abençoar os jovens. A gente tinha a data do congresso. Olha, o congresso que hoje a Mobiliza, né? Antigamente era a Mobicom. O congresso vai acontecer em tal dia. A gente tinha as informações e queríamos passar a distribuir. Mas sabe, naquela época, como a gente distribuía a informação? Correio e o jornal. O Luz nas Terras, só. Demorava muito tempo. A gente fazia o congresso de 2 em 2 anos. Eu ficava um ano viajando pelo Brasil para divulgar no outro ano, porque às vezes eu chegava numa igreja, longe, e a igreja, vai ter congresso tal dia, né? Fiquei sabendo aí, cara. Hoje o que acontece? Você coloca no Facebook, né? Em segundos está do outro lado do mundo. Olha a distribuição, olha o poder da distribuição. Está entendendo, meu amigo? Então é nesse sentido que eu estou dizendo: a cruz de Cristo já produziu o perdão dos pecados, aleluia. A cruz de Cristo já produziu a libertação e a cura, aleluia. A cruz de Cristo já fez, já realizou toda a vitória. Agora nós precisamos distribuir, porque a cruz está lá, poderosa, brilhando até hoje. Mas Jesus disse: olha, ide, faça o discípulo, vamos. Nosso papel é distribuir as bênçãos, não é substituir. Nós distribuímos, nós falamos, nós intercedemos para as pessoas. Essa é a nossa posição. Se você vê um cheque branco da Tube, recebe aí, quem recebe agora diz amém. Tube vai dar um cheque branco para quem está lá, amém, rápido, amém. Você tem um cheque branco, ela fala assim para você: pode sacar quanto você quiser. Aí você pega o cheque, faz uma moldura e coloca assim: cheque da Tube. Aí você fala: olha, você viu o cheque? Não, mas aí você não vai sacar. Não, mas eu tenho. Você tem? Você não tem. Você está com o cheque. Você não vai sacar. Não, mas eu tenho o cheque. E se você não sacar, você não vai ter acesso. Nós somos intermediários da ação de Deus. A ação de Deus já foi produzida. Cristo já venceu na cruz. Agora você precisa distribuir isso. Nós precisamos ser intercessores, distribuir isso.
multiplicação dos pães? Quando Jesus multiplicou os pães, ele multiplicou, mas quem distribuiu? Os discípulos. Jesus Cristo, nesse sentido, precisou dos discípulos para distribuir os pães. Nós não libertamos, nós não curamos ninguém, mas nós oramos em nome de Jesus. E a obra de Cristo que já foi concluída na cruz, vem sobre a pessoa, aleluia, através da nossa ação. Amém, meu querido? É isso que está faltando em nós, é isso que está faltando na igreja brasileira, porque a gente terceiriza isso. A gente fala para o comandante espiritual: olha, faz isso para